Boa noite a todos, boa noite, obrigada pela presença, com muita alegria, né, Elisa? E com o coração aquecido nessa noite de inverno, que nós damos início ao primeiro ciclo de conferências do Centro de Culturas Clássicas Persas e Árabes. Ah, o Centro de Culturas Clássicas Persas e Árabes faz parte, né, de um programa de extensão da Universidade Federal de Ouro Preto. O programa se intitula Centro de Línguas e Culturas e para nós é uma alegria dar início às atividades do programa com este ciclo de conferências, né? É um ciclo de conferências que busca está em caminho, né, se encaminhando para promover uma cultura da paz no mundo. Então, temos aqui hoje a professora Elisa, que conduzirá esse evento, a professora Elisa do DEARTE, da UFOP. Eu falo em nome do programa Centro de Línguas e Culturas, o programa de extensão da UFOP, e também em nome da Diretoria de Relações Internacionais, que não pôde estar presente conosco, mas que também faz parte desse programa. Falo também em nome do Departamento de Letras, que é onde, né, e do ICHS, do Instituto de Ciências Humanas e Sociais, da UFOP, que é o departamento onde está o Centro de Línguas e Culturas. Então, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Espero que vocês possam ter aqui uma noite produtiva, né? Vamos começar esse ciclo de conferências com o professor Marco Lucchesi. Estamos aqui com o apoio. Este programa, né? E principalmente essa ação extensionista é uma ação interinstitucional que conta também com a PUC Minas como parceira. Então, trata-se de um programa intersetorial dentro da UFOP e também interinstitucional. Nós temos várias instituições que participam desse ciclo uh, de conferências. Boa noite a todos e eu passo então a palavra à professora Elisa, que é a coordenadora desse maravilhoso evento, né, que é o ciclo de palestras, né, com a qual ela inicia o projeto de extensão dela. Desejo vida longa, sucesso e muita paz a todos. Boa noite, Salam Barhameen. Buenas noches. Shabentun Bikheir. Hoje a gente inaugura oficialmente o projeto de extensão Centro de Cultura em S, das culturas várias, culturas clássicas, tanto do mundo persa quanto do mundo árabe, querendo como objetivo a gente trabalhar por uma cultura de paz, de entendimento mútuo, de reconhecimento das nossas raízes culturais, que através da Península Ibérica chegaram na América Latina, diria quizás em toda a América, através dos processos de colonização, depois, mais tarde, nos processos de imigração, e que permanecem presentes nas nossas culturas tradicionais, algumas quantas lutas de moros e cristãos a gente tem ao longo da América Latina, quantas tradições de acolhida, de generosidade, de compartilhar tudo que a gente tem, tão comuns no mundo persa e no mundo árabe. Tivemos a felicidade, 15 de dezembro de 2022, de a gente inaugurar simbolicamente, com o apoio da Associação Mujahideen Ibn Arabi Society, em Oxford, com a presença da conferencista Cecilia Twinch e do conferencista Richard Twinch, e também da Mias Latina, que é a versão latina da Mujahideen Ibn Arabi Society, com o professor Pablo Benedito.
Ambos, os três, apresentaram a presença persa e o diálogo de Ibn Arabi com a cultura persa, Ibn Arabi sendo um dos maiores filósofos da Península Ibérica, praticamente contemporâneo de Rumi, um dos maiores exponentes da literatura persa, que tanto influenciaram a nossa filosofia, e muito mais do Ocidente do que a gente até agora conscientemente podemos reconhecer. Quero dar a bem-vinda a todos, agradecer a todos a sua presença. Permito-me só agora de dizer uma pequena bem-vinda em castelhano, já que esse centro se quer aberto a toda a América Latina, em verdade, ao mundo lusófono e ao mundo hispânico. Informo a todos que faremos o máximo esforço para que todas as conferências estejam sempre traduzidas ao português, ao castelhano e ao inglês, seja através de PDF e, eventualmente, se conseguirmos tecnicamente, que espero que sim, também subtituladas corretamente. A tradução das duas conferências, ou seja, da conferência de hoje, do poeta, escritor, pesquisador, romancista, tradutor, Marco Lucchesi, já está traduzida, está em fase de revisão e, no máximo, até segunda-feira da semana que vem, estará disponível nas 3 línguas. Agradeço a todos, aos participantes, ao nosso querido Marco Lucchesi, que hoje nos honra com a inauguração do centro, e juntos pela paz, pelo entendimento mútuo, pela compreensão dos povos e pelo enriquecimento. Obrigada. Cedo a palavra ao professor Carlos Frederico Barbosa de Souza. Boa noite a todas e todos. É um prazer estarmos aqui iniciando as atividades, né, para além do dia 15 de dezembro, que já foi um certo início, né, nas atividades em termos nacionais e até internacionais do Centro de Culturas Clássicas, né, persas e árabes, né. Esse centro ele tem sua ancoragem na UFOP, mas ele está nascendo também numa parceria que envolve o Instituto São Tomás de Aquino, né, sediado em Belo Horizonte, um Instituto de Estudos Filosóficos Teológicos, o Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas e a MIAS Latina, Muhyiddin Ibn Arabi Society, na sua versão latina, que reúne pessoas interessadas no estudo de Ibn Arabi, tanto da América Latina, incluindo o Brasil, como Portugal, Espanha e Itália, sobretudo, e vez ou outra congrega pessoas também de outros países, mas que de alguma maneira dominam aí as línguas latinas, né? E que podem participar conosco, às vezes gente da Turquia, dos Estados Unidos, da Inglaterra e tudo mais. E essa parceria começa justamente com a vinda do professor Pablo Beneito. Ele foi professor visitante no programa de pós-graduação em Ciência da Religião da PUC Minas ano passado, e justamente em função da presença dele, mais tarde veio a Cecília e o Richard Twint também, foi possível que nós nos conhecêssemos, nos encontrássemos, e daí estão surgindo várias ideias, e uma delas é esse centro, esse círculo de conferências, também mais tarde, em algum momento, de leituras, um espaço de reflexão e de encontro, que também gerará, inclusive, um grupo de pesquisa, tudo mais, para que nós possamos aqui no Brasil e em outros países também nos apropriarmos um pouco desse conhecimento tão rico. Portanto, já no seu nascedouro, tá, uma ação em parceria e que muito nos engrandece a todos envolvidos, né? Muito obrigado, agradeço as possibilidades de participação e construção de conhecimentos, redes e tarefas e ações, né? E passo logo a palavra para o professor Mário Werneck, que desde o início também tem estado conosco. Obrigado, Fred. Obrigado, Elisa. Então, um prazer estar aqui com vocês hoje, inaugurando esse Centro de Estudos de Cultura Clássica Árabe e Persa. E é um prazer também
poder apresentar o querido Marco Lucchesi. Alegria, né, que vem apresentar esse querido amigo que atendeu com tanta generosidade esse nosso convite para compartilhar conosco esse primeiro encontro do Centro de Estudos Clássicos Árabes e Persas. Marco Lucchesi, premiado poeta, ensaísta, tradutor, né, ex-presidente da Academia Brasileira de Letras, onde ele ocupa a cadeira de número 15, e atual presidente da Fundação Biblioteca Nacional. Marco Lucchesi é o que a gente poderia chamar de um brasileiro universal, digamos assim. Para além da sua atividade artística, sobretudo na poesia, na ficção, a sua pesquisa se baseia numa atitude multidisciplinar, que abrange a filosofia, a literatura, a música, a teologia, a astronomia, as artes em geral. E todo esse arcabouço é balizado por um coração que está sempre aberto para as perspectivas dialogais. Um coração que, ao dialogar, oferece um verdadeiro encontro de almas. E eu creio que é isso que a gente vai ver hoje nessa conferência, esse encontro em profundidade. Então, fico muito feliz de poder compartilhar com todos vocês esse momento inicial do nosso Centro de Estudos. Muito obrigado. Uma saudação fraterna aos colegas, professores, amigos que se associam para a criação dessa rede importante que abrange a poesia persa, a cultura persa, as perspectivas do Irã, seja na cinematografia, na literatura, cultura, poesia, ao Corão. Tudo isso me parece fundamental porque já existe uma espécie de amadurecimento brasileiro, uma acmé, para tratar dessa questão e se tornar uma rede, uma associação de amigos que congregue efetivamente essas partes dispersas que dialogam num país tão grande quanto o Brasil, a partir das federais, a partir de esforços individuais e assim sucessivamente. Então, quero consignar aqui o meu agradecimento pelo convite, ao mesmo tempo realçar a oportuna criação dessa rede de informação, de troca, de seminário, de pesquisas universitárias sobre o tema que nos dá um belo guarda-chuva. A minha relação é uma relação apaixonada, que começou com o Rumi. Os estudos meus de persa começaram nos anos 90, mas foram sempre bissextos, até que determinados desafios iam sendo incorporados para patamares ainda maiores, e eu me lembro que, de fato, foi um compromisso de mim para comigo, ainda muito jovem, quando eu estudava numa gramática persa lindíssima, aliás, comprada na livraria Pratipanto, aqui da minha cidade, de Alexander Chotko, e que eu fiz questão de doar anos depois para a Biblioteca Nacional. A partir dessa gramática, escrita no século XIX, abriu-se para mim uma janela que foi escancarada, aberta de par em par, a partir da tradução de Rumi e da proximidade com Rumi, que é uma espécie de chave absoluta, inclusive para Iqbal, para abrir muitas portas orientais de uma tradição poética que vai da Pérsia e alcança o sudeste da Ásia, e depois se espraia igualmente para a desejada parte ocidental, para usar um verso de Camões. O título da minha brevíssima fala, ele é inspirado em Iqbal, na leitura de Anne-Marie Schimmel, também um nome absolutamente magnífico na afirmação dos estudos orientais, desde a literatura e língua turcas, árabe, iraniana, urdu, pashto. Era um conhecimento de fato extraordinário, e seus livros são um legado muito importante para o amadurecimento de várias estradas que ela mesma abriu, picadas, formas transversais de abordar toda uma riqueza de que ela, Marie Schimmel, era profunda conhecedora
e à qual dedicou ela própria sua vida por inteiro, sem negociar o que quer que fosse. Ela dizia justamente da eternidade não ter férias, que começa com Iqbal, e que significa praticamente dizer que a vida se divide em duas partes: uma viagem para Deus e depois uma viagem em Deus. E essa viagem em Deus, essa contemplação, essa forma ativa de organizar esse mergulho infinito que jamais termina, dá justamente essa ideia do ininterrupto, dessa ideia da duração contínua, infinita, de um trabalho que se aprofunda numa grande navegação em Deus. Então, a eternidade não tem férias. Repartimos do tempo, que é uma viagem para Deus, e, finalmente, na eternidade, a viagem em Deus. Eu gostaria de dar alguns elementos biográficos e algumas considerações muito breves, a partir de um livro que organizamos e passo a ler, lançado durante a pandemia pela editora Mauad, e sobre o qual falei raríssimas vezes. Então, eu me permitiria fazer essa leitura, e vamos então assim. Eu começo pensando numa espécie de itinerarium mentis, que é uma expressão, de fato, ligada a Boaventura da Bagnoregio, que escreve um livro homônimo. Portanto, essa viagem da mente. Bom, Mohammed Iqbal nasceu em novembro de 1877 na cidade de Sialkot, província do Punjab, atual Paquistão. Filho de Nur Muhammad Al-Fayyad, espírito altamente religioso, e Iman Bibi, alma igualmente generosa e sensível. Seus antepassados distantes eram de origem bramânica, convertidos posteriormente para o Islã. Isso é já um ponto muito interessante, que traz, naquele momento e até hoje no sudeste da Ásia, uma espécie de troca geracional, e onde há abertura suficiente para o diálogo entre duas tradições muito distintas entre si, que levaria, inclusive, segundo alguns teóricos, à necessidade de dois países, né? Mas esse é um tema muito amplo que não é possível tratar. Ainda na infância, Iqbal, ele, como se diz, ele entra na escola de Mir Hassan. Na verdade, Mir Hassan era um erudito que não separava, isso era muito importante para a formação de Iqbal, o mundo antigo e moderno, literatura e religião, Oriente e Ocidente. Nesse ambiente, por assim dizer, de abertura, Iqbal, menino, inicia o estudo do árabe e algo mais tarde inglês, quando ele passaria ao colégio da missão escocesa. Aos 15 anos, escreve e publica os primeiros poemas, que é o que a mim mais interessa de perto, por considerar a sua alta potência poética, além de todo o seu trabalho. É o que mais me atrai e, de fato, agrada profundissimamente. E direi depois algumas coisas sobre isso. Ele começa, portanto, a escrever desde muito cedo e mantém uma densa correspondência com os poetas de então. Aos 16 anos, segundo o costume indiano, ele se casa com Karim Bibi, de que resulta um casal de filhos e um divórcio subsequente. Em 1895, acontece em Lahore, centro cultural do Punjab, uma cidade realmente fantástica, que eu não pude visitar na viagem que fiz ao Paquistão ano passado, 2022, convidado pelo grande intelectual Yusuf Rushk, em virtude de problemas de ordem política, então não pude sair de Islamabad. Bom, enfim, nesse Punjab maravilhoso, centro cultural que é Lahore, Iqbal completa seus estudos no Government College. Forma-se em 1899, onde amplia efetivamente o conhecimento de filosofia árabe e do inglês. Publica vários ensaios e um livro sobre economia. Mergulha na poesia urdu, nos ghazais de Mirza Ghalib, um imenso poeta, que eu estou tentando traduzir a quatro mãos do urdu, dentro de cuja tradição, essa dos ghazais e Mirza Ghalib, ele aprofunda seu timbre e sua voz. O professor Thomas Arnold convence Iqbal a aprimorar seus estudos na Europa e ele segue, em 1905, para o Trinity College em Cambridge. Essa viagem marca a vida e o pensamento de Iqbal. Iqbal acerca-se de certas matrizes da cultura ocidental,
no coração do império, movido pelo relógio do capitalismo e das revoluções. É tudo aquilo aqui ele assiste e vê. O poeta não abandona, no entanto, a herança cultural de que é portador, jamais. Sua obra respira uma feliz ambiguidade, com grandes brechas e clareiras. Segundo afirmou Bauzani, um excelente tradutor de Iqbal, abre aspas, leu voraz e desordenadamente tudo o que pôde encontrar nas ricas bibliotecas de Cambridge. Fecha aspas. Foi, sem dúvida, uma das maiores pontes culturais de seu tempo, Iqbal. Quase uma voz no deserto, naquele exato momento, né? Na sua cronotopia específica. No Trinity College, completa os estudos de persa e árabe, com professores renomados, entre os quais ninguém menos do que Reynold Nicholson, mestre e amigo que, posteriormente, haveria de traduzi-lo para o inglês. Herbert Reed comparou Iqbal a Walt Whitman, enquanto não poucos leitores ocidentais costumam associá-lo a Tagore, independentemente de nos aprofundarmos naquela definição, para dar a amplitude dessa obra. Iqbal vive uma dinâmica toda sua, assiste às aulas de Mark Taggart sobre o pensamento ocidental, ao mesmo tempo que entra na Faculdade de Direito do Lincoln's Inn de Londres. Não fosse bastante nesse inquieto cursus studiorum, Iqbal obtém o título de doutor pela Universidade de München, a Universidade de Munique, com a tese O Desenvolvimento da Metafísica na Pérsia, que será publicado em breve no Brasil pela editora Attar. Duas amizades fundamentais surgem desse período febril. Amizades fora da categoria espaço-tempo. A primeira com Goethe, através do Fausto e do Divan, a quem responderá com sua Mensagem do Oriente, Payam-e Mashriq. Outro amigo, o poeta persa Rumi, personagem determinante no livro da Eternidade, Javidnameh, o livro de Javid, quando Iqbal se imagina peregrino ascensional dos 9 céus, conduzido pelas mãos desse Dante da língua persa que foi Rumi. Rumi foi a língua, o espírito e o coração de Iqbal. Em 1908, volta para Lahore, com olhos sensíveis, implicado em novos desafios na construção do diálogo entre as civilizações e a liberdade do subcontinente asiático, os princípios da comunidade muçulmana que ele defende. Trabalha por breve período. Como advogado, leciona filosofia no Government College. Casa-se com Mukhtar Begum, de quem se tornou viúvo anos depois, para celebrar seu terceiro e último casamento com Sardar Begum. Participa ativamente em movimentos sociais, dizendo a independência da Índia, que seus olhos se configurava uma única nação, hindu e muçulmana. Seus livros conquistaram o público, a crítica, redigidos em urdu e persa, com um frescor tanto mais raro quanto prodigioso. Iqbal publica em 1934, a reconstrução do pensamento religioso no Irã, demanda que para ele se tornava urgente e incontroversa. Aguçada, nas páginas de seu Diário de Londres, um ensaio de múltiplas entradas, altos e baixos, diferenças qualitativas, mas sempre elementos importantes para refletirmos, como num espelho, a sua força poética indireta, o documento para a sua poesia. Gandhi e Iqbal estimavam-se, embora divergissem quanto ao destino do subcontinente, nas várias frentes do Congresso Hindu e da Liga Islâmica, aí os vemos. Com o discurso de Allahabad, Iqbal passa a defender duas comunidades, duas pátrias distintas para hindus e muçulmanos. Fiel ao diálogo entre a modernidade e a tradição, pesando as feridas da Primeira Guerra e a lógica perversa do sistema colonial, adensa palestras e viagens no apostolado sem trégua. Hoje mesmo há diversas aproximações, inclusive publicadas no Brasil, entre Iqbal, por exemplo, Bergson e outras maneiras de compreendermos uma reflexão filosófica muito interessante. Viagens à Itália, Palestina, Afeganistão, mas em primeira instância a visita à Catedral de Córdoba, em cuja antiga mesquita pronuncia a Shahada sob a permissão das autoridades locais, religiosas. Alama Mohammed Iqbal morre em abril de 1938, 9 anos antes da independência da Índia e do Paquistão. Seus restos mortais repousam no jardim da mesquita de Badashi, em Lahore, justamente lá para onde mandamos as flores do Brasil, para o seu túmulo, e agradeço aqui, de fato, a Embaixada do Paquistão em Brasília. Iqbal, diz o nosso amigo Yusuf Rushk, é a continuação do amor, da revolução, da paz, da fraternidade e da humanidade. Ele é um pregador como Rumi, didata como Saadi, panteísta como Ibn Arabi e revolucionário como Shelley.
Seu panteísmo é repleto de metáforas universais de promoção da paz. Ele brilha como uma estrela no firmamento da poesia, ilumina a humanidade e seus valores. Antes da promoção das Nações Unidas, era a poesia de Iqbal que defendia a paz universal, o humanismo igualitário e a grandeza humana cujos cânones pregou através de sua poesia, nos diz o nosso amigo, fecha aspas, Yusuf Rushk. Após essa primeira visão de 2 ou 3 linhas biográficas, vamos fazer uma breve leitura da sua poesia. E eu vou intitular essa parte de Nietzsche no céu. E cito uma parte do Javid Nama, o livro da eternidade, do próprio Iqbal, que diz assim, entre aspas, o Oriente olhou para Deus, mas não olhou para o mundo. O Ocidente lançou-se ao mundo, mas teve medo de Deus. Fecha aspas. Bem, vamos lá então. A poesia clássica persa é um condensado de beleza em língua delicada, antiga e jovem, intensa e maleável. Seu timbre não esconde uma sublime vocação, atenta às formas transitórias, habitada por nuances, herdeira de semitons, repertório de imagens que incessantemente se renova. O jardim e a luz da aurora, as flores perfumadas, seus espinhos, e o rouxinol, enamorado pela rosa. Língua suave e sutil, feita de símbolos e formas vicárias, que se abastece de sua própria linfa. Uma vogal reúne umas às outras as palavras, o exafé. Não se apagam as vozes de Rumi e Hafez. Algo desse frescor chegou ao West-östlicher Divan de Goethe, o divã oriental-ocidental de Goethe, e sobretudo na obra de Mohammed Iqbal. O poeta mergulha nas línguas de sua cultura. E quando escreve em persa, filia-se a uma tradição que lhe pertence a seu modo. Usa o repertório para modificá-lo, mais inclinado a Rumi que a Hafez. Menos a Pérsia barroca, de que falava o saudoso, eu tive a ocasião de conhecê-lo, Roberto Scartia. E mais, menos essa Pérsia e mais o tesouro sufi de Águas Claras. Íntimo, contudo, de Sanai, Saadi, Atar. A rosa e o jardim, a flauta e o rouxinol reaparecem, muito embora deslocados em Iqbal. Criam ressonâncias, um centro que aos poucos se descentra sem perder a moldura simbólica. O diálogo com Goethe inscreve-se no seio da comunidade muçulmana, um olhar de mão dupla, mais permeável, às vezes, e às vezes nem tanto assim, entre Oriente e Ocidente. E a partir do cerco de Bagdá, de 1258, quando se inicia a longa crise do Islã. O poeta deixa de lado a dissolução contemplativa e adere ao confronto de ideias para a reforma do pensamento religioso. Essa era uma das críticas que ele fazia à filosofia persa, no sentido da sua pouca praticidade, de sua tanta reflexão. Não que não fosse o caso desse grande mergulho dado por Iqbal na reflexão, mas Iqbal tem essa representação de uma crise, como um Dante também, imbuído de uma tarefa. No céu de Mercúrio, de sua Divina Comédia, a propósito, a Divina Comédia de Iqbal, personagem, Zindarud, Rio Vivo, como ele se auto-intitula, como personagem da sua Divina Comédia Oriental, ele diz a Afrani o seguinte: no centro, aspas, no centro da nação que outrora dominou o mundo, vejo uma fresta entre pátria e religião. Turcos, persas e árabes se inebriaram da Europa, cada qual na boca o anzol traz na boca o anzol do europeu. O Oriente foi devastado pelo imperialismo ocidental, fecha aspas, e é por isso que ele de fato está ligado a uma reflexão pós-colonial, como tem sido a sua presença alargada nos círculos acadêmicos. Fecha aspas, portanto, é a fala de um profeta, assim como Dante no Paraíso, clamando por justiça e mudança. Não é Virgílio o guia de Iqbal, mas o próprio poeta Rumi. Vemos assim a elaboração de um legado fascinante e especular. As palavras de Abdali, no céu dos céus, fora do tempo e espaço, traduz sua densidade, abre aspas, a imitação do Ocidente de Centro-Oriente. É preciso agora que esses povos critiquem o Ocidente, cuja força não provém da música moderna, nem da jovem que dança desprovida de véu. Sua força não provém do ateísmo, nem tampouco sua glória do uso da escrita latina. A força da Europa consiste na ciência e na técnica. Desse fogo brilha a sua lâmpada. A sabedoria não consiste no corte da roupa, nem o turbante obstáculo às ciências e às artes. Para a ciência e a indústria, ó jovem ambicioso, é preciso ter cérebro e não a moda europeia. Nesse caminho, existe visão refinada. Pouco importa como proteges a cabeça. Basta um pensamento ágil, uma sagaz inteligência, fecha aspas. Eis a recusa do fundamentalismo, do outro lado, da teologia de mercado,
desde essa recusa ao integrismo talibã. O diálogo e a síntese mostram-se fundamentais para o poeta sem negociar a identidade ou sequestrá-la. Aprecio imensamente a visão generosa de Iqbal, sua capacidade de absorver e sintetizar a dialética Oriente e Ocidente entre ascensão e queda, derivas incertas e intuições renovadoras. No vestíbulo do paraíso, Zindarud, Iqbal, dentro da obra, depara-se com uma figura que o impressiona e interroga o seu guia. Perguntei a Rumi, quem é esse louco? Respondeu, é um sábio alemão. Seu lugar é entre esses dois mundos, um canto antigo, o que sai de sua flauta. Suas palavras foram ousadas e grandioso seu pensamento. Cortou a Europa em duas partes, com a espada de suas palavras. A sua melodia rompeu a corda de seu alaúde. Fecha aspas. De quem se trata? Ninguém menos do que Nietzsche. E quem insere Nietzsche no céu pode sondar o estatuto da alteridade. Iqbal, portanto, é o poeta do aberto, do canto das esferas, do espaço da transição, de uma zona franca, além de fortes e fronteiras, para utilizar a velha e sempre renovada expressão de São João da Cruz no seu cântico espiritual. O que vemos é uma espécie de renovação da poesia e uma série de elementos, claro, que variam, como disse anteriormente, altos e baixos, perspectivas diferentes que vão sendo elaboradas dentro de uma recepção que pode até certo ponto ser comparada com a de Aurobindo, já num outro contexto, que seria mais um contexto, por assim dizer, indiano, hindu, embora Aurobindo, segundo penso, pelo seu contato maior com a Europa, tivesse firmado outras propostas e densidades. Mas o que agrada, insisto, bastante, Iqbal, é a sua tese poética, é a sua construção absolutamente fascinante de um processo de novas sinergias. É claro que ainda na perspectiva pós-colonial, a tese de Iqbal ela responde a uma poética uníssona e diversa. O mapa sobre as origens da metafísica persa, que é um livro muito interessante, uma tese interessante num horizonte epocal muito oportuno. Um mapa, pouco mais que esboçado, é verdade, que permite adentrar a oficina criativa do poeta, medir as dosagens de seu laboratório plurilingüe, visionar os níveis de Urdu e do persa, de um ou de outro. Mapa que ofere sua pesquisa metafísica, o fundamento da percepção, a sinergia de seu conteúdo translúcido, como o Livro da Eternidade, citado aqui várias vezes, e os 6 leituras sobre a reconstrução do pensamento religioso no Islã. A tese de Iqbal sobre a metafísica persa guarda um núcleo duro novamente especular. Aponta para um círculo hermenêutico entre causa eficiente e final no Islã, motor que infunde ao sistema uma espécie de plenitude dos tempos, faz uso de uma régua que discerne balizas históricas. Vale-se de uma teleologia que atribui acertos e desvios sob o impulso retilíneo e misterioso que prepare o caminho ao profeta Maomé. Leitura forte, de fato, que reconfigure as variantes em benefício de um sistema a priori, da história subspecie theologiae. Portanto, aqui vai uma crítica necessária. Não há, contudo, mesmo assim, um viés radical, nem ausência de abertura ou simpatia epistemológica pela diferença. Ao contrário, há belos encontros e surpresas. Suas antenas são longas, a Pérsia é pátria ideal, contempla vários níveis de uma espécie de logos irânico. Impõe-se ao leitor moderno uma revisão bibliográfica natural a partir de livros que hoje assumem a história da metafísica persa com maior e mais refinada documentação e metodologia, sem qualquer tentação de finalismo historiográfico. No entanto, essa observação é absolutamente dispensável por óbvia. Conta, sobretudo, nessa reflexão sobre a metafísica persa de Iqbal, a sua tese, um incêndio sutil ao longo das páginas, intuições fulgurantes, debates epistemológicos que permanecem ainda abertos, inaugurais. Tudo é matéria-prima na construção dos mitos, sonhos, formas sensíveis e projecionais de Iqbal. A tese coordena o diálogo entre Oriente e Ocidente, sem atritos, baluartes e pontes levadiças, como dizia algo de Nietzsche, Maomé, Ali e Mani, com felizes e improbabilíssimos paralelos semeados aqui e ali, cujos frutos mostram-se maduros nas obras futuras que desafiam e reintegram todo esse arcabouço. Muito oportuna a essa perspectiva de um fluxo de pensamento, work in progress, que inspira os primeiros ventos da mudança lá no Sudeste Asiático. E tudo realizou nosso poeta com ousadia criativa, a terra firme de sua comunidade, além do voo da poesia em altitudes dantescas,
Trata-se, por fim, da inserção de Iqbal também na cultura brasileira, quando nós pensamos uma parte de nossa história, da poesia e da filosofia que olha o Oriente. Há uma tradição no Brasil, como eu dizia no início da nossa conversa, aqui e ali, que também busca atualizar esse processo de diálogo entre as partes dispersas, né? A missão da poesia para o autor do Livro da Eternidade é propiciar uma estética da transição entre dois planos, do mundo que nos cerca e o metafísico. Iqbal, como Dante, viu a Terra de longe e compreendeu sua missão poética e profética ao mesmo tempo. Um olhar metafísico, mas um olhar que não dispensa a praxis. E assim vamos. As considerações podiam ser amplas, mas eu vejo que o tempo vai se tornando mais raro. E eu vou fazer uma leitura de alguns poemas, quartetos, retirados, segundo a minha própria classificação, por mim traduzidos do Payam Mashriq, a Mensagem do Oriente, resposta ao West-Östlicher Divan de Goethe. Vamos então lendo alguns quartetos. Eu nada sei do roxinol do campo, em meio aos ramos, solitário canto. Se é frágil teu sentir, foge de mim, há uma gota de sangue no meu canto. É o primeiro poema que me lembra um pouco de Bandeira para outras razões que já compreenderam. E rompe nas estrelas mais de um mundo, e em toda parte insiste o céu profundo. Quando mergulho a sós dentro de mim, me perco no infinito e me aprofundo. No paraíso, andando após a morte, os céus e a terra vi do mesmo corte. Assalta-me uma dúvida, verdade ou ilusão, o mundo e quanto importa. Divago no jardim com seu aroma, não sei o que procure ou o que me toma. Cumprido meu desejo recusado, sou mártir desse fogo que me assoma. Essa perspectiva do amado, como em Rumi, como no Cântico dos Cânticos, a busca, a presença, a nostalgia, a saudade, que depois se derrama, anteriormente se derramou para Kabir, por exemplo, outro grande inspirado poeta, Farid e tantos outros. Sabes abrir caminho entre as estrelas, mas teus segredos, como penetrá-los? Descerra teu olhar, qual grão na terra, tua palmeira cresce em intervalos. Dentro do peito bate-se em alarde, dorido coração que geme e arde. Talvez o vinho que nos deu a vida, em nosso jarro ainda uma gota guarde. Tu sabes onde mora, coração, nem por isso abandonas teus desvão. Inventas mil desejos dentro em mim, oh, quanta timidez, meu coração. Ao poeta da luz, a dúvida dissipa. Revela teu segredo, ó fogo de tulipa. Dentro da vida chama jamais te consomes, e em noite de amargor nenhuma luz suscitas. Sabes abrir, acho que já li o Caminho das Estrelas. Nesta mesa não há carne de caça, e não derramo vinho nesta taça. Uma gazela pasta em verde prado, no coração o almíscar se entrelaça. A velha ideia de que o almíscar está dentro do animal que procura apenas a erva e se esquece de olhar para dentro de si, onde se aloja o maior tesouro. Sou amigo dos rouxinóis cantores, sou a língua da rosa em seus alvores, mistura em terra e brisa, estando eu morto, pois sei viver somente em minhas flores. É uma pequena escolha deste livro que se chama justamente Prelúdio, pelo fato de ser o prelúdio de relação minha específica com Iqbal. Portanto, mais uma vez, o meu obrigado à professora Elisa, aos colegas. Essa foi apenas uma forma muito resumida, porque eu estaria presente, mas a agenda acaba abduzindo a nossa possibilidade de presença e diálogo face a face, que seria mais proveitoso e que me permitiria estender mais a minha aproximação diante de Iqbal, mas para não cansá-los por esse meio, eu prefiro a brevidade. Acho que não respeitei a brevidade, mas de alguma forma paro agora com um abraço muito fraterno e pensando que essa grande amizade entre Rumi, Dante, Iqbal, Goethe são uma das formas muito interessantes para mostrar a arqueologia de um diálogo que se faz tanto mais necessário quanto urgente
não só no viés cultural, mas também na defesa e na proteção da sobrevivência de um planeta que Dante vê do alto como um jardim que nos faz tão ferozes. Iqbal, a partir da sua visitação, encontra todos os deuses conjugados, abrindo portas para um novo horizonte poético, histórico e cultural. Muito obrigado. Muito obrigada, Marco Lucchesi, caro poeta, que em todas as suas facetas de pesquisador, de professor, de administrador de espaços em prol da cultura e da literatura e da preservação, dentro do universo persa e árabe, sem dúvida, o título mais alto é o de poeta. O Marco Lucchesi não pode estar com a gente hoje à noite, mas temos o professor Mário Werneck, que pode nos ajudar a responder às suas inquietações, às suas perguntas. Em caso que alguma delas a gente não possa responder, o Marco Lucchesi está disponível para as respostas posteriores. Temos uma ficha de inscrição para todos nós, que tem duas abas. Uma aba que é simplesmente nome, e-mail e país e cidade de onde vocês estão assistindo a essa conferência, ou ao vivo ou em diferido mais tarde, pois ela ficará no nosso canal. E a segunda aba, que é para as pessoas que querem receber um certificado da Universidade Federal de Ouro Preto como uma atividade de extensão. Essa segunda aba tem umas pequenas perguntas relacionadas com a conferência e a qualquer momento vocês podem enviar para nós e nós enviaremos o certificado. Só antes entanto que vocês têm tempo de fazer as suas perguntas, queria lembrar que uma das grandes ondas e correntes de influência, tanto persa quanto árabe, passou pelo continente africano, e não só pelo norte da África e a influência na Península Ibérica, mas também através da imigração forçada, da escravidão, que não permitiu a todas as Américas de acolher populações africanas cujo credo do coração era o Islã. Só lembrando isso que esqueci no começo. E que nos unifica ainda mais como continentes, não só a Europa, todas as Américas e a Ásia inteira, que é um imenso continente, mas também a África, que também nos pertence. E em essa identidade múltipla da América Latina, diversa, onde a maioria de nós temos todas as raças dentro da nossa sangue, nós consideramos que a América Latina tem um grande aporte a fazer ao mundo a respeito da convivência da diversidade, da aceitação da diferença e da acolhida de todas as culturas, que no fundo nos pertencem à humanidade inteira. Fiquem à vontade, o professor Carlos Frederico Barbosa e Mário Werneck estão à sua disposição para respostas de perguntas e sempre bem-vindos.
De convidar os professores, gostaria de convidar os professores Carlos Frederico e Mário a comentar a belíssima conferência, a professora Viviane, por favor. Marco Lucchesi falando de Mohamed Iqbal, que é um autor um pouco conhecido no Brasil, e eu também não sou um especialista em Mohamed Iqbal, tenho algumas leituras assim mais esparsas. Comecei a fazer um estudo, mas já há algum tempo atrás, do desenvolvimento da metafísica persa, que é justamente esse livro que ele diz que vai ser lançado futuramente. Então, o que a gente podia pensar um pouquinho é dentro das obras de Iqbal, escritas em persa, o que a gente tem é que ele faz, justamente pelo fato dele ser muito influenciado por Rumi, os poemas, eles vão mergulhar nos conceitos de ego, né? Vão enfatizar o espírito e o eu, uma perspectiva religiosa e espiritual. Tem um texto que, por exemplo, muitos consideram o seu melhor trabalho poético, que é o Asar Krut. O Iqbal explicou essa filosofia do Khud, né, ou do self. E ele prova, por vários meios, que todo o universo obedece à vontade do ser com maiúsculo. Para ele, o objetivo da vida é a autorrealização, o autoconhecimento. Quer dizer, de novo, aquela ideia, e o Marco Lucchesi leu um poema super bonito, né, da metáfora da gazela. Então, olhar para dentro de si mesmo e descobrir que a realidade está dentro. E a gente erra, a gente que é no Ocidente tem muita ideia de buscar fora, né? A gente procura as coisas sempre fora. Eu quero ser feliz, vai atrás da felicidade lá fora. A felicidade está dentro. É preciso olhar para dentro. Então, esse autoconhecimento. Então, Mohamed Iqbal, nos seus poemas em persa, ele mapeia os estágios pelos quais o eu deve passar antes de finalmente chegar ao ponto de perfeição, permitindo que o conhecedor do eu se torne o vice-regente de Allah, que é o que, entre, por exemplo, os sufis, a noção de homem perfeito, o Insan al-Kamil, que é o califa de Deus na Terra, aquele que passou pelas etapas e purificou a sua alma, o seu eu. Então, é um pouco dentro dessa ideia de uma metafísica persa implícita nesses poemas, e sempre tendo como companheiro de viagem Rumi. Então, um pouco isso dentro dessa dinâmica da poesia. Sim, Mohamed Iqbal ele é um herói nacional no Paquistão, ele foi um dos fundadores do Paquistão, mas o que ele queria era uma integração, né? Ele queria pensar, por exemplo, um lugar para os indianos islâmicos, né? Para que eles pudessem ter um local próprio para viver, né? E isso ele pensou em vários outros textos, mas dentro, por exemplo, da poesia, o Iqbal procura provar que o modo de vida islâmico é o melhor código de conduta e validade para uma nação. Uma pessoa, então, deve manter suas características individuais intactas dentro daquela ideia de busca pelo eu, mas uma vez que isso seja alcançado, ele deve sacrificar suas ambições pessoais pelas necessidades da nação, né? Aquela noção, ele tem uma noção muito forte de Umma, né? Que é a comunidade islâmica. Então, ele tem um conjunto de poemas também, que foi publicado em 1917, parece, que tem como tema principal essa ideia de comunidade ideal, né? Com princípios éticos e sociais islâmicos, e essa relação entre os indivíduos e a sociedade.
Mas aqui a gente pode pensar o seguinte, embora ele seja fiel ao Islã, o Iqbal reconhece também os aspectos análogos, né, que existem nas outras tradições religiosas. Né? Então, ele está sempre dentro daquilo que o Marco Luquezzi falou, ele está sempre buscando esse diálogo com os pés bem firmes na sua própria tradição, né? Que é uma beleza, porque assim, ninguém faz diálogo interreligioso sem ter os pés bem fincados e bem fincados na sua própria tradição. Eu vou só comentar brevemente, né? Eu não sou um grande conhecedor do Iqbal, conheço muito pouco dele, para dizer a verdade. Então, nesse sentido, eu sou um assistente, como todos vocês, né? Minha transição e minha pertença ao Centro de Culturas Clássicas Persas e Árabes é via Ibn Arabi, que era árabe, e Atar, né? Que era persa, né? Agora, na conferência do Marco Luquezzi, o Marco Luquezzi sempre foi uma pessoa que me encantou, né? Pela erudição dele, se vê com que facilidade ele transita nas línguas, né, de vários poetas, de vários autores, de vários estudiosos, desde Anne-Marie Schimmel, e vai transitando pela gramática persa né, e por Rumi. Então, essa Goethe, essa erudição dele me encanta profundamente, porém uma erudição humilde, como alguém que se coloca à disposição para escutar, para aprender, para se encantar, para beber nessas fontes. Então, essa é a primeira coisa que eu gostaria de realçar, né? Infelizmente, o Marco não pôde estar aqui. Ele havia, né, combinado conosco que uma reunião, uma convocação a Brasília de última hora acabou impedindo de estar. Embora na humildade dele, ele com certeza não assumiria toda essa erudição que ele tem, né? Mas essa é a primeira coisa. Segundo, aliada à erudição e essa humildade, há um caldo de experiência na fala dele, de densidade, de consistência, nas leituras que ele faz, na percepção dos autores e a associação com a própria vida, com a própria realidade, né? Isso é muito bonito, né? Não é uma erudição descolada do mundo, né? Não é uma erudição descolada da vida, e ao mesmo tempo, nessa sua erudição, ele consegue pensar a vida, ele consegue questionar, ele consegue perceber problemáticas no mundo da política, no mundo da história, no mundo dos encontros e desencontros das pessoas e das religiões, né? Então eu entendo que uma fala dele como essa de hoje, além da sua beleza, é uma fala muito iluminadora como proposta acadêmica, proposta de um percurso acadêmico a ser realizado com tolerância, com diálogo, que abre portas e não fecha portas, né? Num momento que a gente está num mundo com tantas intolerâncias, tantos conflitos, né? E muitas vezes com pouca profundidade na nossa abordagem, né? Da realidade, das coisas, né? E, por fim, me encantou ouvir as traduções do Marco Luquezzi, né? Eu não conheço os poemas originais, né? Como eu falei, eu conheço pouco o Muhammad Iqbal, conheço, sim, o seu impacto no mundo islâmico, sua fama, sua importância, sabia situá-lo, mas eu nunca havia lido nada dele. E ouvi em português hoje o Marco Luquezzi, e fiquei encantado com a poesia e o ritmo que ele consegue colocar nesse processo de tradução, porque não é fácil. As línguas persas, árabes, são línguas que o processo de tradução, né, às vezes é muito difícil, muito complicado. E ele consegue fazer isso com muita vivacidade, sem perder ritmo, como eu falei, sem perder a rima, né? E isso, fiquei encantado com essa capacidade que ele tem de fazer isso, né? Realmente, para nos adentrarmos nesse mundo, que é o mundo persa,
precisamos de bons tradutores. E o Marco, com certeza, é um exímio, não só do persa, né? Também tem traduções do Rumi e se aventura aí também pelo mundo árabe, né? E o Marco é uma pessoa, né? Falou que passou aí pelo Paquistão, mas é uma pessoa do mundo, né? O Mário falou que é um brasileiro universal, né? Do mundo árabe, tanto quanto do mundo persa, além de outras circuladas pelo mundo. E nessa tradução ele consegue resgatar com profundidade a beleza do que é o mundo islâmico. O mundo islâmico hoje tem sido muito retratado pelo seu aspecto mais violento, mais macabro, que de alguma maneira faz parte do mundo islâmico. Não entenderia como a essência islâmica, né? Mas que nas realidades atuais, muitas vezes, pessoas desse ambiente se manifestam de uma forma difícil de ser aceita. Por outro lado, ele traz justamente a beleza singular desse mundo. Uma beleza eivada de profundidade, uma beleza eivada de diálogo, que é o que caracteriza a própria arte islâmica, né? Uma mistura diversa de elementos no seio de uma unidade que respeita a diversidade, que não apaga a diversidade, que não superficializa a diversidade, né? Mas que se encontra profundamente com ela e a permite ser diversa como é, e nessa permissão se encontra a unidade, né? Então, eu entendo que a fala de hoje é uma fala belíssima e uma fala que inaugura, não é que inaugure, né? O centro foi inaugurado dia 15 de dezembro, na UFOP, em Ouro Preto, eu estava lá, né? E dia 16 de dezembro, não foi do centro exatamente, nós tivemos o simpósio na PUC Minas. E todos esses motivos de encontro nos permitiram chegar aqui hoje. E esse hoje é muito bem embelezado e representado pela presença do Marco Lucchesi, né? Nós preparamos com muito carinho a presença dele e a possibilidade de nos encontrarmos aqui, entendendo que esse é apenas um primeiro passo, né? Em breve divulgaremos, nós já temos toda a programação para esse ano, tá? Mais 6 conferências, se eu não me engano, e já temos, não vamos divulgar agora, já temos até o ano que vem também, até o mês de maio, justamente para que esse espaço aqui seja um espaço de encontro para discutirmos tanto essa cultura clássica persa quanto árabe. E aí as culturas mesmo, porque podemos falar de engenharia, de literatura, de poesia, de mística, de diários de viagens, de história, de uma série de elementos que esse mundo persa e árabe muito nos brindaram e que muitas vezes nos desconhecido aqui no Brasil. E não só no Brasil, claro, né? Mas falando como brasileiro, muitas vezes nos é desconhecido, né? Então, nós entendemos que é uma rica oportunidade de conhecermos, mas para além de conhecermos, nos apropriarmos e desenvolvermos nossos conhecimentos a partir dela e a partir desses diálogos que aqui teremos como espaço de serem propiciados, né? Que bom. Obrigada, Carlos. Nós estamos aqui, né, Elisa, com o nosso coração cheio de alegria, né? É uma alegria poder inaugurar hoje, né? Na verdade, a inauguração foi em dezembro, né? Mas a professora Elisa, para quem não a conhece, é uma guerreira e tem lutado bravamente, tem lutado sempre para trazer essas discussões para a UFOP, né? E trouxe também, né, os colegas Mário Werneck, professor Carlos Frederico e muitas outras pessoas que aí estão, e para que pudéssemos realizar esse nosso desejo de falar um pouco sobre a paz, sobre as culturas, né? São duas culturas que nós acreditamos, às vezes nós acreditamos que estão tão distantes de nós, mas a leitura, né, do poema e a tradução de Marco Lucchesi desses poemas nos colocam tão próximos, né, dessas culturas, nos aproximam, como disse a Elisa no início dessa transmissão,
Nós temos as nossas diferenças, né, mas temos que reconhecer que é necessário no mundo haver uma constante luta, mas para a construção de uma cultura da paz. E tenho aprendido muito com ela, é importante dizer isso, né? Foi ela que me apresentou Iqbal. Não o conheci, depois lendo a tradução de Lucchesi, eu pude compreender um pouco mais sobre o quanto essa poesia é forte e nos afeta a todos. Então, fica aí também o nosso agradecimento à Elisa, que realmente lutou, reuniu esse grupo, né? Não foi fácil reunir o grupo todo, as agendas complicadas às vezes, mas pudemos contar também com a parceria maravilhosa da PUC Minas, né? Então somos agora nós vamos lutar, né, Elisa, para trazermos Marco Lucchesi tanto à PUC Minas quanto ao FOP, né, pessoalmente, porque nós temos que fazer isso, né, trazê-lo algum dia para conversar conosco. Sem dúvida, eu acho que ele realmente está conosco em certo sentido, o coração dele está conosco, tinha ficou desolado de ter uma chamada a Brasília hoje urgente, e eu, o presidente da Fundação Biblioteca Nacional, ele nos representa a nossa literatura, a literatura universal da humanidade, a necessidade de poesia como instrumento político de transformação interna e da sociedade também. Queria agradecer a todos. Rita, você tem razão que você nos propôs. Há um problema muito grave em toda a América Latina a respeito do ensino, tanto na história quanto na literatura, das culturas que fazem parte do mundo muçulmano no mundo, que representam 1/5 da humanidade. Então, o espaço que as problemáticas da contemporaneidade, que são muito complexas e de difícil análise, toda essa problemática que chega a nós através dos meios de comunicação, não sempre corretamente informados, não sempre neutros, fazem que a América Latina, em especial, está bastante desinformada. E esse é um problema que, aos poucos, esperamos que se resolva. Esse canal vai ficar disponível. Todas as conferências que sejam dadas ficarão online, serão traduzidas para o inglês e para o castelhano. Isso permitirá, algumas conferências serão em língua castelhana, outras em inglês, e todos serão sempre traduzidos. Queria aproveitar a ocasião não só de agradecer novamente aos nossos colegas, a professora Viviane Senken e ao nosso grande colaborador Anderson Gramarano, que não está hoje aqui porque está em missão na China para o FOP. Esse clique, ele atualmente vai ter 4 vertentes, né? A língua inglesa, a língua castelhana, ou 5 vertentes, desculpa. A língua chinesa, o mandarim, ou a língua principal da China, oficial, uma das línguas mais importantes. A língua persa e, quem sabe, também a língua árabe, né? E a gente queria convidar, na verdade a gente inaugurou a ideia do centro em dezembro, mas nós hoje estamos inaugurando o primeiro ciclo de conferências organizadas, e eu queria convidar a todos à próxima conferência, que será segunda-feira, 7 de agosto, justamente com o professor Mário Werneck, que o título da sua conferência é Quem Somos Nós, ou Alma das Almas, aí está, em castelhano, ¿Quiénes somos nosotros, o alma de las almas? Dia 4 de setembro, também às 19 horas, hora de Rio de Janeiro. Por favor, os internacionais olhem, a diferença horária muda segundo inverno e verão.
Teremos o professor Carlos Frederico Barbosa de Souza, da PUC Minas, aqui presente, nosso colaborador, falando sobre Atari São João de la Cruz. Dia 2 de outubro de 2023, no mesmo horário, teremos a tradutora do texto integral do Shahnameh, que é o Livro dos Reis, os 7 volumes, um trabalho colossal, que a professora Beatriz Sala, que é de origem venezuelana, como eu, que vive no Irã, professora da Universidade Alameda Tabatabai, que é nossa, com quem temos convênio, a UFOP. Ela traduziu diretamente do persa para o castelhano o Livro dos Reis, e ela estará conosco, compartilhando essa imensa experiência. O livro acaba de ser publicado em 7 volumes e poderá estar à disposição. Teremos no nosso canal também bibliografia e links para a compra de livros sobre o tema. Dia 6 de novembro de 2023, nós temos a professora Ana Crespo, professora da Escola de Cerâmica de Talavera de la Reina, na Espanha, que escreveu um lindíssimo livro, que foi a sua tese doutoral, que se chama A Cor e o Sufismo. E ela vai fazer uma conferência sobre a importância da contemplação da beleza no mundo persa e árabe. Principalmente no mundo persa clássico, porque é tão infinito esse conceito da contemplação da beleza, que não passa só pelos olhos, passa pelo ouvido, passa pela poesia, e que foi uma proposta da nossa equipe de colaboração que houvesse sempre espaço para a contemplação nessas conferências, e não só para a informação intelectual, para a informação artística, também para a contemplação, para o silêncio, para aquele tempo que permite que a beleza ou a reflexão nos transforme dentro de nós. 4 de dezembro, fechamos não o ciclo, mas o ano de 2023, com a professora da UERJ, Beatriz Vieira, professora de História, que sua especialidade é relacionar a história e a poesia, e ela vai nos apresentar uma pequena cartografia da literatura persa clássica. Ela nos convida a situar em diferentes mapas históricos da região, de onde vêm os nossos poetas e no momento em que eles viveram a sua jornada de vida, quais são as realidades históricas e em que regiões da Ásia Central e do subcontinente indiano eles viveram. Para o ano que vem, como o professor Carlos Frederico falou, faremos conferências do mês de fevereiro até junho sobre o mundo árabe, que comunicaremos a vocês na próxima conferência. Agradecemos a todos a sua presença, agradecemos a necessidade de aprender, o sentido de que elas existam, a necessidade de beleza, o sentido que a poesia e a arte nos acompanhem a todos. Até a próxima conferência, dia 7 de agosto de 2023, às 19 horas. Salam, Shabbatun Bikher.